Bom dia! No AgroBand de hoje nós vamos falar sobre produção de arroz. Previsão de uma primavera chuvosa coloca arrozeiros em alerta. Excesso de umidade pode comprometer a semeadura do grão. Confira os detalhes de um estudo que pretende encontrar um modelo mais eficaz no combate às pragas nas lavouras usando aviação agrícola. Conheça a diferença entre iogurtes e bebidas lácteas. Produtores de leite do Rio Grande do Sul vão receber capacitação dentro de um programa de boas práticas para a melhoria da qualidade do produto. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está entrando no ar. O início da primavera, nesta segunda-feira, deixa os produtores rurais em alerta por causa da previsão da ocorrência do El Niño moderado. O fenômeno pode trazer chuva acima da média em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os arrozeiros são os mais atentos porque plantam nas várzeas, áreas úmidas, próximas a mananciais de água, e os alagamentos comprometem a semeadura do grão. O estado é o maior produtor de arroz no país, responsável por 2/3 da safra nacional. Seu Heraldo ouve com atenção as orientações deste engenheiro agrônomo. O produtor está preparando o solo para iniciar o plantio de arroz. Por isso, nos próximos dias, se chover, os trabalhos ficarão prejudicados. A ideia é semear 830 hectares com a cultura e superar a produção alcançada na última safra, cerca de 140 sacos por hectare. Aí do dia 15 ao dia 15 de novembro, né? Aí teria que abrir uma janela boa de plantio, né? É o ideal, né? O que manda o recomendado, né? Se conseguisse plantar nessa época, aí tá bem bom. O produtor está de olho no que vem pela frente. Os centros de meteorologia lançaram um alerta no meio do ano para a possibilidade da ocorrência do El Niño, fenômeno climático que provoca o aumento das chuvas na região sul do país. Se os dias forem mais nublados, os grãos terão dificuldade para se desenvolver e o reflexo será uma menor produtividade. É preocupante, né? Porque a gente tem um investimento, o custo da lavoura também está alto, né? E aí, quando não consegue plantar na época certa, é sinal que a produção não vai ser a mesma, né? Enquanto a previsão climática não se confirma, o engenheiro segue orientando os produtores da região, cerca de 170, que juntos são responsáveis por 27 mil hectares. A indicação é para que sigam trabalhando no solo e que possam implantar o grão o quanto antes. Está com as máquinas revisadas, está tudo pronto, semente em casa. O produtor tem que estar preparado para nessas pequenas janelas de plantio que ele tiver, ele conseguir fazer uma boa área. Em Porto Alegre, os especialistas em clima da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária seguem monitorando a possibilidade de ocorrência do El Niño, que, para a surpresa deles, neste último mês, perdeu forças. Porque a temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial ainda não se mantém acima de 0,5 graus, por isso é que ainda não se confirma que vai ter o El Niño neste ano. A meteorologista afirma que um novo prognóstico para confirmar a atuação do fenômeno só deve sair no mês de novembro. E ainda alerta, entre a última semana de setembro e a 1ª de outubro, há previsão de chuvas intensas, principalmente para o centro-norte do estado. Quando o solo tem excesso de umidade, fica difícil de fazer a preparação do solo para fazer a semeadura e o plantio das culturas. Então, o ideal é que a umidade do solo esteja numa condição adequada para que haja entrada de máquinas e se consiga implantar as lavouras. E as lavouras de arroz aqui do estado são palco de um estudo realizado pela Embrapa e o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola sobre a aplicação aérea de defensivos. A pesquisa avalia tipos de químicos e suas técnicas para encontrar o modelo mais eficaz no combate às pragas. Para falar sobre esse estudo, que também envolve lavouras de cana-de-açúcar e de soja, no AgroBand de hoje, Marco Aurélio Dietrich, do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Como é que vocês realizam esse trabalho? A gente está acostumado a ver as aeronaves sobrevoando as lavouras e a sensação que a gente tem é que jogam os defensivos sem um estudo muito definido de onde vai exatamente, tem a chamada área de deriva. É assim mesmo ou eu estou errada? Não, está completamente errado.
Zé Mário, é o seguinte, esse projeto do SINDAG com a Embrapa consiste no seguinte, de desenvolvimento de novos equipamentos de aplicação. O que é? A gente começou essa pesquisa no final do ano passado e vai se estender até 2017, se for preciso mais longo. Consiste na monitoramento da aplicação dos produtos. Vocês demarcam a área de lavoura e fazem um circuito ali, sei lá, demarcam direitinho onde tem que colocar o produto? Sim, inicialmente o projeto é fazer uma demarcação eletrônica nos limites das lavouras, né? E logo em seguida também fazer o monitoramento da faixa aplicada pela aeronave, né? Por exemplo, a aeronave, quando passa dando tiro na lavoura, ela aplica uma faixa em torno de 15 a 20 metros. Então, esse monitoramento também vai ser feito para calcular exatamente a faixa efetiva que está aplicando o avião. Como é feito hoje, antes desse estudo? Enquanto o estudo não fica pronto, como é que vocês fazem esse cálculo? Então, esse cálculo a gente já tem pelo equipamento. Vocês usam GPS? Sim, o GPS é usado para identificar o tiro, por exemplo, para fazer o alinhamento do tiro, né? E a faixa, ela é feita de acordo com a característica do avião, o equipamento usado, né? Fazem um planejamento antes. É feito um planejamento. E a quantidade também, vocês estão avaliando dentro desse estudo para não aplicar uma quantidade desnecessária? Vamos trabalhar em cima de vazão, ver qual é a vazão ideal para determinada cultura, para obter o máximo de rendimento do produto aplicado nesta cultura, tanto arroz como soja ou cana-de-açúcar. Qual é a altura hoje que as aeronaves voam do solo para fazer uma aplicação mais precisa? Hoje estão girando em torno de 3 a 5 metros, né, a altura do voo. E antes de fazer o voo, o piloto precisa fazer um estudo de todos os obstáculos que ele pode encontrar naquela propriedade para evitar acidentes que, infelizmente, a gente registra com uma certa frequência. Sim. Por exemplo, a aplicação, antes do início da aplicação, ela consiste de um grande planejamento. Por exemplo, o pessoal vai lá, o piloto chega na lavoura, pós o avião em determinada lavoura, ele já vão estar aguardando o piloto, o agrônomo e os técnicos que vão dar assistência para a aplicação. Antes da decolagem, vai haver um briefing entre a equipe toda, né? E ali o piloto vai conhecer a lavoura a ser aplicada, vai conhecer os limites da lavoura e os possíveis obstáculos que possam ter dentro da lavoura. E ele precisa de condições climáticas ideais, não é com qualquer clima que ele pode aplicar. Sem falar que o clima, uma das primeiras análises feitas antes da aplicação são as condições climáticas, né? Pelo fato de o avião estar chegando na lavoura é porque as condições já estão boas. Já é feito um estudo antes, na véspera, através de previsão, e logo antes da decolagem também é feita a avaliação. Um levantamento do SINDAG diz que o Brasil possui a segunda frota de aeronaves agrícolas do mundo, atrás dos Estados Unidos. Sim. E em nível de estado, o Rio Grande do Sul é o segundo. À nossa frente está o Mato Grosso. Sim. Esses números nos encorpam bastante. Como é que vocês cuidam da assistência dessas aeronaves para estarem em condições de voo, da formação dos pilotos? O que precisa um piloto, em especial, de aviação agrícola? Bom, eu considero o piloto agrícola especial por ter escolhido essa profissão. Por exemplo, o ingresso do piloto na carreira, digamos, ele começa no aeroclube fazendo os cursos normais de piloto. Piloto privado, piloto comercial. Depois do comercial concluído, ele decide qual o caminho que ele vai seguir dentro da aviação. Muitos escolhem a linha aérea, táxi aéreo e depois o pessoal que escolhe a aviação agrícola. A partir da escolha da aviação agrícola, ele procura um curso de formação de piloto agrícola. Tem uma escola. Sim. Aliás, tem mais de uma no Brasil, mas ele vai frequentar uma escola. Sim, ele vai escolher a escola. Tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul são 5 escolas. São 2, ou melhor, dentro do país são 4 escolas, 2 no Rio Grande do Sul. Uma em Carazinho e outra em Cachoeira, Paraná em Ponta Grossa e no interior de São Paulo, Itápolis. E qual que é o principal desafio
desse piloto? Bom, um dos desafios, ou o principal, não daria para citar o principal, é o ambiente que ele vive, por exemplo, e a aeronave que ele vai voar. O piloto agrícola, ele voa solo, ele voa sozinho na lavoura, então tudo que ele vai fazer, ele vai ter que decidir sozinho. Por exemplo, não é que nem numa linha aérea, é uma equipe que está voando. E ele é monitorado por vários centros de controles, né? Tem um voo, digamos, de 1 hora, na decolagem ele já é monitorado pela torre, depois para o centro, quando ele vai pousar, já vai ter que chamar lá o controle para fazer o pouso. E o agrícola não, a partir que ele decola, toda a decisão a ser tomada é feita única e exclusivamente pelo piloto. Bom, vocês agora vão ter uma reunião no dia 10 de outubro. Sim. SINDAG, Embrapa, outros institutos de pesquisa, universidades, sim, dentro desse projeto para avaliar o andamento. Sim. Como é que está até agora, na sua opinião, os trabalhos que vêm sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul? Olha, estão muito avançados. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, esses trabalhos vão ser feitos em cima da cultura do arroz, centro-oeste, soja. Agora a gente está começando o plantio da safra de arroz, sim, vocês vão fazer nesse momento. Sim. Quer dizer, na verdade, está começando o plantio do arroz aqui, o plantio da soja no Mato Grosso. Então, esse estudo, essa reunião vai ser decidida, vão ser decididos os caminhos a ser tomados em cada região que está sendo feito esse estudo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, do arroz, Mato Grosso, soja. Muito bem. Eu agradeço ao Marco Aurélio Dietrich, do SINDAG, que trouxe informações sobre esse trabalho que está sendo feito em parceria com a Embrapa e com certeza vai melhorar, qualificar ainda mais esse serviço de aviação agrícola no país. A previsão ainda é de chuva no norte do Rio Grande do Sul e tempo firme nas demais áreas. Confira nos mapas. A previsão é de pancadas de chuva pela manhã na faixa norte do estado, mas na parte da tarde o tempo melhora e chove apenas no nordeste. As temperaturas ficam baixas pela manhã por causa de uma massa de ar frio. À tarde, os termômetros sobem, com exceção da região da Serra. No domingo, as chuvas ganham força e se espalham pela metade norte do Rio Grande do Sul. Podem ocorrer temporais à noite. No início da próxima semana, seguem as chuvas no norte. Já na terça-feira, chove forte em praticamente todo o estado, com exceção para as áreas mais ao sul. A Conab definiu nesta semana o calendário de realização dos leilões de Pepro do trigo. No Paraná, serão nos dias 7, 14 e 21 de outubro para 100 mil toneladas em cada edição. No dia 28 de outubro, o leilão será para 50 mil toneladas do Paraná e 100 mil toneladas do Rio Grande do Sul. O grão será destinado principalmente para as regiões norte e nordeste do país. A safra brasileira está estimada em 7 milhões de toneladas. Neste sábado, em Cruz Alta, será aberta oficialmente a colheita do grão no Rio Grande do Sul, com estimativa de 3 milhões de toneladas. No Paraná, pelo menos 1/3 da safra já foi colhida. A Secretaria da Agricultura recomenda aos criadores da zona central do Rio Grande do Sul que vacinem os bovinos contra a raiva. Segundo a Defesa Sanitária Animal, a ocorrência de um foco em São Cepé é atípico, já que o município não está na área de risco por ficar em uma região plana. Ainda não há confirmação de que os 30 animais mortos na propriedade foram vítimas de raiva. Os técnicos alertam que os proprietários não devem mexer nos morcegos, apenas identificar o local onde estão alojados e informar as inspetorias veterinárias. Neste ano, foram registrados 95 casos de raiva bovina no estado. Em 2013, foram 132. Não perca, em instantes, nós vamos falar sobre a diferença entre iogurte e bebida láctea e também sobre o projeto de boas práticas para a melhoria da qualidade do leite.